forte. Pronto. Beleza, então... Aí, pronto, foi. Peraí. Aí. Beleza. Eu tenho qualidade de osso do tipo 2, eu estava falando, né? Que tem tanto cortical quanto medular boa, tá? Mais rígido na cortical e com uma quantidade medular bacana. Um suprimento sanguíneo adequado para implantes, tá? O tipo 3 já tem o mais medular. Professor, não está compartilhando a tela. Ah, então vamos lá, peraí. Deixa eu... Aí, pronto. Foi? E agora? Foi? Foi. Bacana. Então vamos. Eu tenho o osso do tipo 3, que eu tenho mais qualidade de osso medular do que osso cortical, mas eu também tenho uma quantidade de osso cortical aceitável para colocação de implantes. Esse osso é um osso mais mole, mais flácido, mas é um osso também que tem uma cortical que eu posso ancorar os implantes, estabilizar esse implante. E eu tenho ossos do tipo 4, que são formados mais por medular do que por cortical. Esse osso também não me serve para colocação de implantes, porque não me dá uma estabilidade primária para o implante. Esse implante precisa entrar e estabilizar dentro do osso. Se ele ficar molengão lá dentro, estimula a formação de tecido fibroso, que cresce mais rápido que o tecido ósseo, e aí eu não tenho osso integração, tenho fibra integração e meu implante vai, por consequência, perder. Tudo bem? Tá? E as densidades ósseas, osso muito denso, densidade do tipo D1, do tipo D2, do tipo D3, D4 e D5. Densidade do tipo 1, D1, é um osso totalmente cortical. Densidade do tipo D2, ele tem tanto cortical quanto medular na mesma proporção. O tipo 3 tem um pouco mais de medular que cortical. O tipo 4, praticamente só medular. E o tipo 5 é um osso imaturo, é um osso de criança. Tudo bem? Então, vamos lá. O meu rebote pode ser classificado, eu já estou acabando, tá, gente? De acordo com a reabsorção no sentido, olha aqui na figura, no sentido vertical para cima, e de apical para baixo, para basal, né? Ou no sentido horizontal, de vestibular para lingual. Tá? Tanto na maxila quanto na mandíbula. Mas a reabsorção do osso maxilar, ela é mais no sentido vertical e pouco no sentido horizontal. E a da mandíbula é mais no sentido vertical do que no sentido horizontal, mas também reabsorve no sentido horizontal. Por quê? A mandíbula é um osso mais compacto, é um osso mais duro. Então a reabsorção dele vai ser mais lenta. Na verdade, é o último osso que vai reabsorver do nosso organismo. Por exemplo, quando você vai fazer exame de densidometria óssea, para avaliar a osteoporose no paciente mais idoso, a mandíbula ela vai ser o último a ser olhado, porque é o último osso que vai se reabsorver no nosso organismo. Geralmente a gente vai fazer esse exame nos ossos mais longos, tá? Tipo tíbia, osso do braço, osso da perna, tá bom? Mas aqui o processo de reabsorção é mais no sentido horizontal para a maxila e mais no sentido vertical para a mandíbula, tá? E chega a um ponto de reabsorver tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, tá? Aquela questão que eu já falei para vocês sobre o processo de formação do osso, né? Um é formado por cartilagem de Meckel, o outro é formado por formações intramembranosas. Todos os dois têm formação intramembranosa. Se você pegar a mandíbula, por exemplo, ela só não vai ter formação pela cartilagem lá nos côndilos, né? No ramo e no côndilo. Mas, de forma geral, eles têm formação intramembranosa, mas o osso mandibular é mais compacto, então esse processo de absorção dele é mais lento, tá? A forma da crista residual influencia na distribuição de forças. Quanto mais fino eu tenho e quanto mais baixo eu tenho, maior é o braço de alavanca que eu faço, tanto no sentido vestíbulo-lingual quanto no sentido vertical. Tudo bem? Quanto mais eu preciso restituir a parte
de dente fibromucosa no sentido vertical, mais alavanca eu tenho aqui, ó, balançando a minha prótese. E quanto mais eu preciso restituir o volume vestíbulo lingual, mais eu faço essa alavanca para a prótese. Então, mais ela vai balançar. Tá? Então, a forma da reabsorção, a forma da crista residual vai influenciar diretamente nas forças geradas da PPR. Quanto mais osso eu tiver, melhor distribuição de força. Quanto menos osso eu tiver, menor distribuição de força. Tudo bem? Cristas largas e bem definidas são capazes de suportar maior carga. Quanto mais osso, mais carga eu posso pôr. Tá? A saúde e espessura da fibromucosa influencia na transmissão de forças geradas pelos demais pilares. Tá? Então, se eu tenho uma fibromucosa forte, resiliente, se eu tenho uma quantidade de osso mais adequada, eu distribuo melhor a minha força nessa prótese. Tá? Quando eu tenho muitos tecidos moles e flácidos, aquelas hipertrofias que a gente falou, né, inflamatórias lá, não sei o nome, esqueci o nome, falou aí pra gente, lá naquele slide que eu passei já, quanto mais flacidez eu tenho de tecido mole, pior é o meu contato entre a base da prótese e a fibromucosa, mais deslocamento essa prótese vai ter, e, com consequência, menor retenção essa prótese vai ter. Tá bom? Vamos para frente. Ó, a reabsorção do rebordo residual na mandíbula vai acontecer mais no sentido vertical do que no sentido horizontal. Olha para você ver. A gente sempre vai ter perda vertical que horizontal, né, até o osso basal. E para a maxila, olha aqui. Você vai ter uma base bem plana de osso, uma reabsorção no sentido vertical maior do que no sentido horizontal. Tá? E para a maxila, ao contrário, eu tenho mais reabsorções no sentido horizontal do que no sentido vertical. Mas também posso ter reabsorções severas, tanto nos dois sentidos. Tá bom? Aqui são só a qualidade da reabsorção dos meus ossos. Então, eu tenho mínima para reabsorção aqui, eu tenho uma moderada reabsorção em B, aqui, né? Eu tenho uma avançada reabsorção já partindo para o osso basal, que é esse osso plano que tem aqui em cima. Aqui eu já tenho uma reabsorção inicial do osso basal, e aqui já tem toda a área de osso basal reabsorvida. Tá? Esse rebordo que eu falei para vocês, olha aqui, ó, como ele é fino em espessura, mas a altura se mantém, parecendo uma lâmina, olha aqui como é que é fino na boca do paciente. É o rebordo que a gente conhece como rebordo em lâmina de faca. Tá legal? E aí, esses rebordes podem ser classificados de acordo com a sua forma, de acordo com a sua reabsorção no sentido antero-posterior, e de acordo com a sua reabsorção antero-posterior, e de acordo com a sua reabsorção no sentido vestíbulo-lingual. Tá? Então, eu tenho arcos dentais que podem ser quadrados. Eu tenho arcos dentais que podem ser triangulares. E tenho arcos dentais que podem ser ovoides. Sempre os arcos dentais ovoides e quadrados são melhores para segurar minha prótese do que os triangulares. Tá? Eu tenho reabsorção no sentido antero-posterior, quer dizer, nesse sentido, de frente para trás. Esse rebordo pode reabsorver de forma horizontal, como vocês estão vendo aqui, de forma descendente distal, ou seja, ele começa alto e vai abaixando progressivamente. De forma ascendente distal, ele tem a parte do ramo mais alta do que a parte dos dentes, próximo aos dentes. Ou ele pode ser descendente ascendente, ele começa abaixando e depois termina subindo. Tudo bem? Presta atenção nessa imagem, isso é questão de prova. Tá? Essa e essa. Ó. E a reabsorção no sentido vestíbulo-lingual pode ser um rebordo que se reabsorve de forma normal, ou seja, ele mantém a altura e espessura e vai progressivamente diminuindo com o tempo. Ele pode ser reabsorvido, perder um pouco de altura e um pouco de espessura. Ele pode ser alto, ou seja, ele reabsorveu só no sentido horizontal, mas no sentido vertical ele se manteve. Ou ele pode ser estrangulado. Ele vai estrangulando, ele começa grosso em cima, afina na parte medial e alarga na parte basal.
Então, ele é estrangulado. Tudo bem? Aprova aí, hein? Com relação à fibromucosa, eu tenho fibromucosa dura, flácida, compressível e lesionada. Então, eu tenho fibromucosa dura, aquela fibromucosa fina, que acompanha o osso basal, o rebordo residual, pouco reabsorvido. Eu tenho fibromucosa flácida, é aquela fibromucosa que já começa com reabsorção do rebordo a se movimentar, ficar mais mole. Eu tenho a compressível, que é aquela formada, como a nossa colega falou no começo da aula, pela câmara de sucção, foi tão espremida pela prótese, ó, que fez uma marca compressível. Eu tenho uma fibromucosa compressível e eu tenho umas patologias, as lesões da mucosa, que são essas hipertrofias provocadas pela utilização de próteses pelo longo do tempo. Tudo bem, gente? Aqui são só casos clínicos que eu trouxe de reabsorção de rebordo, com rebordo já com esse é o caso do professor Merval, tá? Rebordos com pouca reabsorção óssea, uma qualidade de osso e de fibromucosa bastante legal. Esse caso segundo, já com a reabsorção de rebordo e fibromucosa bem acentuada, olha só como é que o rebordo aqui já está bem fino e mais ou menos o que a gente pode chamar de lâmina de faca, né? Ele está estrangulado, né? Ele tem uma parte mais cervical grossa, o meio dele é fino e a parte basal já é mais larga, né? Aqui é bem fino. Se você abrir essa gengiva e olhar o osso por dentro, vai estar só a lâmina de faca. É um osso bem fininho, tá? E aqui já reabsorções extremamente severas, olha. Já perdeu toda a parte da crista óssea, já perdeu toda a parte do rebordo alveolar final, ó. A gente já tem uma papila, canal nasopalático bem proeminente, ó, né? Então, essas são reabsorções mais severas e que são mais difíceis de manter uma prótese no lugar. Tá? Ó. Tudo bem? Eu vou parar por aqui então, gente. Acho que a nossa aula de hoje, basicamente, era essa aqui mesmo. Tá? Deixa eu só confirmar aqui para vocês o que ficou para trás para a gente poder visualizar na próxima aula. Tá tudo bem? Você tem alguma pergunta? Gente, vocês estão aí? Não, Não? Sim, não. não tem pergunta. Aula. Bom, eu vou parar por aqui, porque da agora para frente realmente não vai ter tanto aproveitamento. E eu continuo na próxima aula, que a próxima aula já é para falar sobre como a prótese funciona. Tá? Professor, Pode falar, pode perguntar. quando o senhor vai postar a aula? Boa pergunta. Quando eu conseguir achar ela aqui no YouTube. Mas eu vou tentar fazer isso agora, até amanhã, no mais tardar na sexta-feira. Tá? Tá Tudo bem? bom. É porque amanhã eu tenho consultório e sexta eu tenho aula de oclusão. Então, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá bom? Mas assim, não passa desse fim de semana, não. Tá? Tá bom, obrigada. Eu vou tentar da outra vez também, gente, se vocês me permitirem, a gente abrir a reunião no Google Meeting. Porque lá não tem esse negócio de parar a aula no meio, sabe? E aí é melhor, porque a gente perde muito tempo com isso. Tá? A gente faz a aula de 4 horas, de 3 horas, a gente faz um intervalo no meio dela, para a gente dar um tempo, tá? E a gente volta. Eu acho que fica bastante legal assim. Vou tentar abrir na próxima vez, eu mando para vocês o link, a gente vai conversando. Tudo bem? Vocês podem me responder as atividades pós-síncronas, tá? E me enviarem pelo e-mail institucional. Não manda no meu e-mail pessoal, tá? Manda no e-mail do AVA. Então, vocês vão entrar no AVA, vai ter um e-mail lá em cima, uma janelinha de e-mail, vocês mandam para aquele e-mail. Tá bom? Aí mandar as duas, né, professor? Pode mandar as duas, bacana. Manda as duas juntas, para fazer uma depois a outra embaixo. Tá. Beleza? E a partir da semana que vem eu coloco atividades mais mediadoras, mais lá no AVA mesmo, tá? Vocês vão responder por lá mesmo. Não precisa ficar enviando, nada disso. Combinado? Combinado. Tudo bem, gente? Então é isso. Olha, a primeira aula é essa, tá? Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês para qualquer coisa, qualquer dúvida. Estamos no grupo, estamos aqui, estamos lá no AVA. Vamos participar das aulas, vamos participar das discussões, vamos ler, tá? Que é bastante legal. Eu acho que esse conteúdo é extremamente legal para vocês, tá? Vocês vão gostar muito, tenho certeza que sim.
tá? E se precisar de mim para qualquer coisa, estamos às ordens. É só me chamar. Combinado? Combinado, professor. Mais alguma outra coisa aqui, ou nada? Tá tudo certo? Não, Podemos ir embora? Podemos. sim. Gente, boa semana para vocês. Bom retorno. Força aí, vamos juntos que vai dar certo. Tudo bem? Tá, professor. Até semana. Um Obrigada. abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, Valeu professor. demais. Obrigada. Tchau. Beijo.